sentar. Bom, queridos irmãos, hoje nós iremos trazer uma mensagem num texto do Evangelho segundo João, capítulo 11, a partir do verso 1, com o tema A Graça que Emana no Caos. O tema da nossa mensagem, A Graça que Emana no Caos. Texto do Evangelho segundo João, capítulo 11, versos de 1 a 4. Abra a palavra do Senhor. Nós iremos postar os 4 primeiros versos, mas vamos caminhar no capítulo 11. Eu preciso que você fique com o texto aberto no capítulo 11 do Evangelho segundo João. Diz assim o texto: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém? Senhor, nós continuamos em Tua presença, confiados nela, é que temos a convicção de que o Senhor continua a falar ao nosso coração, e assim nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu não sei se você vai lembrar, mas no dia 11 de março de 2020, o que foi que aconteceu, irmãos? Foi decretado o estado de pandemia em relação ao coronavírus, Covid-19. Aqui no Brasil, esse decreto pega todos de surpresa praticamente. Eu lembro que nós tivemos que fechar o templo, as portas do templo, e lá de casa abençoar os irmãos, alimentar os irmãos. Mas o que é interessante, queridos, é que esta pandemia, ela abalou a economia, não só brasileira, mas mundial. Essa pandemia, ela enfraqueceu a educação, grandes prejuízos na educação. Eu lembro de uma reportagem que eu assisti, de uma especialista, que ela dizia, mesmo no alvoroço da pandemia, ali em meados de abril e maio de 2020, ela dizia que haveria uma lenta recuperação educacional, aonde o mundo poderia voltar aos poucos a partir de 2025, e nós estamos provando isso na pele. Mas essa pandemia, ela distanciou as pessoas, ela isolou pessoas, ela quebra a comunhão. Isso foi um choque para nós, de uma geração que não estávamos acostumados com isso, ou nunca enfrentamos tal situação tão crítica, tão violenta e tão dolorosa. Mas nós entendemos que o maior prejuízo deixado pelo coronavírus Covid-19 foram as vidas ceifadas por este vírus. Foram famílias em luto. Foi a destruição do homem, não só no seu aspecto psicológico, moral, civil, cultural, econômico, relacional, mas esse vírus mostrou para nós a nossa fraqueza humana.
ele leva vidas, ele destrói famílias. E a partir disso nós começamos a enxergar famílias enfrentando o caos social, o caos do luto, o caos da fome, o caos do desemprego, o caos da desesperança. Quantos aqui que me ouvem nesse auditório, ou mesmo agora, me ouvindo pela rede social, ainda encara sequelas, não só físicas, mas financeiras, espirituais e também psicológicas, causada pela pandemia da Covid-19. Até hoje, queridos, o mundo ainda não se ergueu, o mundo não se levantou, e nós não temos ainda uma certeza, uma convicção de quanto tempo ainda levará para que esse mundo se levante por completo. Os prejuízos são imensos e são intensos, e a gente começa a perceber que o mundo viveu um caos. E todas as vezes que nós enfrentamos um caos, nós nos desesperamos. Quando a gente olha, queridos, para esse texto, a gente percebe que esse texto também nos revela uma família em caos, em desespero total. E é interessante que vários pesquisadores bíblicos afirmam que durante o ministério terreno de Jesus, Cristo realiza mais de 35 milagres. E esses milagres estão registrados nos evangelhos. Mas, diferente dos demais, o evangelho, segundo escreveu João, registra em seu evangelho apenas 7 desses mais de 35 milagres de Cristo. Dentre eles, a ressurreição do seu amigo amado Lázaro. Isso não significa que para João os demais milagres são inferiores ou menos importantes, de modo algum, irmãos. A razão para tal acontecimento e registro tem um propósito. João escreve o seu livro com o propósito de revelar Deus na terra. Haja vista que desde o primeiro capítulo do Evangelho segundo João, ele vem atestando a divindade de Cristo. O Verbo se fez carne e habita no meio de nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João tinha um propósito no seu escrito, era de revelar o Cristo, o Deus encarnado. E ele vai dizer que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Portanto, irmãos, Lázaro, esse milagre é o 7º e último milagre registrado por João. Mas é a intenção desse milagre, é o registro desse milagre. Esse milagre da ressurreição de Lázaro é um sinal máximo do Evangelho de João. É o ponto central. É o todo do Evangelho apontando para aquele que opera o milagre. Este milagre está registrado de fato, para comprovar o ministério terreno de Cristo e apontá-lo como Deus aqui na terra. Então, queridos irmãos, este milagre aponta para nós um Deus que não perde o controle no caos da existência humana, no desespero da família, no desespero do homem. Ele está controlando, dominando todas as coisas para a glória dele. Então, queridos, diante dos fatos, podemos pensar
que, ao realizar este milagre de ressuscitar Lázaro, Cristo tinha em mente pelo menos 3 propósitos. Podemos pensar assim: haja vista que ninguém conseguiria penetrar a mente de Cristo. Mas podemos pensar que passava pela mente dele pelo menos 3 propósitos. Primeiro, produzir fé nos discípulos. Aqueles que estavam caminhando com eles precisavam ver para crer. Jesus estava ali produzindo fé nos seus discípulos, na família amada, em alguns judeus que estavam lá, vendo aquela cena, participando daquele momento. Segundo, talvez provocar fúria em seus inimigos, nas autoridades religiosas. Mas em terceiro, promover a glória de Deus. E ele diz isso: esse milagre será para a glória de Deus. Então, meus queridos irmãos, o capítulo 11 do Evangelho segundo João vai registrar o sofrimento, a angústia, o caos que se instala na família de Lázaro. E aquele caos trouxe angústia, dores na alma daquela família. Meus irmãos, diante do luto, nós vivemos um verdadeiro caos. Diante do sofrimento, nós vivemos um verdadeiro caos. Mas a graça de Cristo pode operar o milagre e pode nos levantar, pode nos ressuscitar em meio ao caos da vida. Olhando para o texto, podemos perguntar: quando então acontece o caos? O texto vai nos apontar pelo menos 3 respostas de quando o caos pode se instalar na nossa família e principalmente na nossa vida. A primeira resposta que o texto nos dá diz que o caos acontece quando as circunstâncias vão além dos recursos. Olhe para os versos 11 a 14 do texto. O texto diz assim: depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Não há mais o que fazer. O caos acontece quando as circunstâncias vão além dos nossos recursos, das nossas possibilidades. O caos acontece quando nossas mãos não conseguem mais resolver. O caos acontece quando o nosso dinheiro não consegue mais trazer solução. O caos acontece quando nossas palavras não mudam mais, não transformam mais, entram por um ouvido e saem pelo outro. O caos acontece quando nós perdemos o controle da situação. Eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que dizer, eu não sei como agir, eu não sei o que pensar. Quando essas expressões, elas começam a sair de nós, literalmente, tudo aquilo que era possível a nós, não é mais possível. O caos acontece quando um médico decreta que, humanamente falando, não há mais solução para o caso. Apenas tomar paliativo para diminuir dores, sofrimentos. Mas a cura não existe humanamente falando. O caos se instala quando as circunstâncias vão além dos nossos recursos, vão além das nossas palavras, vão além daquilo que a gente pode agir. E quando nós olhamos para o texto, essa era a situação do texto. Se você ler o texto por completo, todo o capítulo 11, você vai perceber o seguinte: a distância da casa de Marta e Maria e Lázaro
percorria em torno de 2 dias, aonde Jesus estava. 2 dias para ir e 2 dias para voltar. Quanto tempo estava o corpo no sepulcro? Leiam Bíblia. Quantos dias? 4 dias. Ou seja, mal saíram da casa de Marta e Lázaro para dar a notícia de que ele estava doente, ele morreu. Quando eles chegam lá em Jesus, Jesus já sabia que Lázaro já estava morto. Eles não sabiam, os mensageiros não sabiam, porque eles estavam caminhando, eles estavam indo ao encontro de Jesus, mas ele, como um Deus, Senhor de tudo e de todos, conhecedor de todas as coisas, já sabia que Lázaro já estava morto. Ou seja, humanamente falando, não havia mais solução. Talvez a gente olhe para o texto e diz assim: por que Jesus não se apressa? Por que Jesus não dá um passo? Por que Jesus não atende? Ele já sabia que Lázaro já havia morrido. Humanamente falando, acabaram-se os recursos. Meus queridos irmãos, às vezes os nossos recursos não são suficientes para resolver as circunstâncias que nos envolvem. Não temos recursos suficientes para resolver algumas questões familiares que saíram do nosso controle. E quantos aqui estão vivendo isso? Às vezes nós não temos recursos suficientes para pagarmos as dívidas que nós mesmos contraímos. Às vezes não temos recursos suficientes para solucionar alguns problemas que surgiram na nossa casa, na nossa família e nossa vida. Às vezes perdemos o controle dos nossos filhos, já observou isso, e nós nos desesperamos. Às vezes as palavras não ecoam mais, não fazem a diferença e a gente se desespera. Às vezes o conselho não se é mais ouvido e nós nos desesperamos como família. Às vezes um decreto nos pega e nos desesperamos. Veja só, eu lembro que nós pastores conversávamos entre si, e uma das questões que nós levantamos era: meu Deus, como vamos pagar as contas da igreja? Porque o problema não estava na fidelidade do povo, estava no desemprego em massa que estava surgindo, e isso afetaria obviamente a igreja. Nós temos uma igreja onde vários irmãos têm seu próprio negócio, que depende do cliente, e o cliente não ia mais. Imagina o desespero, porque é uma situação que não estava no nosso controle. Você poderia fazer a propaganda que quisesse, você não levaria o cliente à sua loja. Observou isso? E agora? O caos acontece quando a situação sai de controle. Nós nos desesperamos. E é nesse desespero que o perigo ronda e bate a nossa porta. A gente pode tomar uma atitude precipitada. A gente pode falar coisas desnecessárias. A gente pode machucar pessoas e pode ser machucado. Já observou isso? Que é quando o caos se estabelece, se instala, que a gente às vezes perde até o senso de sabedoria. A gente diz coisas desnecessárias envolvido no furacão. Por isso que às vezes as pessoas costumam dizer: espera a poeira baixar. Mas para quem está com a poeira alta, é muito difícil esperar a poeira baixar. Porque no nosso entendimento, nos parece que ela nunca vai baixar. Assim estava vivendo essa família. E o texto nos aponta que o caos se estabelece quando a gente perde o controle da circunstância, da situação, da causa, quando é um recurso que não nos pertence e a gente precisa dele. Como agir? O que fazer? Mas em segundo, o texto diz que o caos acontece quando o pior chega sem piedade.
O verso 32 do capítulo 11, eu gostaria que todos lessem comigo. Vai lá para o verso 32. Não feche a sua Bíblia. E se alguém mandar um WhatsApp para você, não responda agora. Você vai para o texto bíblico. Tá bom? Seu Instagram não é mais importante do que esse momento para você. Vamos todos. O que é que diz o texto? Chegando, todos irmãos, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse o quê? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão, não teria morrido. Duas coisas esse texto aponta. Primeiro, a convicção de quem era Jesus. Elas não duvidaram dele. E aí, como pastor, você precisa entender que Marta e Maria eram praticamente primos, eram primos de Jesus e eles viveram desde a infância. Eles sabiam quem era. E eles sabiam, não só pelo amor que Cristo tinha a Lázaro, mas por ele ser quem ele era. E poderia solucionar, resolver qualquer problema. Qualquer situação era pequena diante da grandiosidade daquele homem. E elas tinham essa convicção. Por isso que elas falam, se o Senhor estivesse aqui, jamais poderia acontecer tal situação. Mas, queridos irmãos, a morte chega, e chegou naquela casa sem piedade. Como acontece conosco. Quem aqui já se preparou para uma situação dessa? Por exemplo, a morte passou na sua casa, bateu na porta e disse assim para você: olha só, você se prepare, porque amanhã, 10 horas da manhã, eu venho aqui. Tudo bom, Senhor Morte? Ou Senhora Morte? Estarei te esperando. É o tempo suficiente que eu tenho para ligar para os meus amigos, para me despedir de todos, para me preparar psicologicamente, e eu vou te receber com um café. Quem aqui faz isso? Se isso fosse verdade, no dia que ela batesse sua porta, você já estava dizendo assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Não é assim que acontece com a gente. Ela chega sem aviso prévio, e ela chega sem piedade. Ela nos leva e causa feridas, dores e sofrimento. É assim que acontece. E quando isso acontece, mesmo nos preparando por causa de uma doença incurável, mesmo sabendo ao olho humano que aquilo vai acontecer, a qualquer minuto, a qualquer hora ou a qualquer dia, ela vai sem dizer: cheguei. E ela leva, e às vezes leva a alegria. E ela deixa às vezes pessoas depressivas, pessoas que estão vivas mortas, devido o pior que se instalou, a situação que veio. E veja que nós vivemos grandes perdas, desde 2015, praticamente. Pessoas que perderam emprego de maneira bruta, cruel, vai ao trabalho e recebe a carta de demissão, e às vezes acorda, o e-mail chegou, e não te deu tempo de você se preparar. E isso aconteceu com muitas famílias. E tem acontecido com muitas famílias. Quantos aqui não tiveram o privilégio de ter uma despedida? De repente, você sentiu uma falta de ar, foi ao hospital e o hospital não permitiu mais você sair, e não te deu contato nenhum, e a notícia que veio de lá de dentro é o óbito. E você não pôde abraçar, você não pôde chorar, era tudo lacrado. Você nem sabia se era a pessoa mesmo, sua família, que você estava sepultando. A identificação era uma etiqueta. Veja,
Às vezes ela vem, levando tudo de nós. O caos acontece. E ele vem sem piedade. Ele sai destruindo a gente. E talvez alguém aqui esteja encarando essa situação, não só de luto, mas de tantas outras situações. É uma esposa que chega de última hora dizendo para você: não dá mais para viver junto, vamos nos separar. É o esposo que chega dizendo para você: estou indo embora. É o filho que olha para você e diz assim: não compactuo mais com a mesma fé, e vai viver a vida. Chega sem piedade. O caos acontece em terceiro lugar, quando a dor invade o mais profundo. Olha o que é que diz o texto a partir do verso 33. Vai lá o verso 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. O verso 35 diz o quê? Jesus chorou. Há um pesquisador bíblico que diz que nesse momento a dor invadiu o coração do mestre. O choro ali era real. O caos acontece quando a dor invade o mais profundo. É quando o nosso sossego é tirado, é quando a nossa paz é tirada. É quando a angústia invade o nosso coração. A angústia era real de Cristo, o choro era real, Cristo amava aquele homem. A humanidade do Verbo encarnado, assim como diz João 11,14, chora a perda de um grande amigo. Ele se comove com aquela situação daquela família amada. Há um pesquisador bíblico que diz assim: Jesus chorou, o Verbo tornou-se carne, também agora isto é um fato real. Ele que um dia há de enxugar definitivamente todas as lágrimas, está aqui tomando parte das nossas lágrimas, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias. Queridos, presta atenção. A dor machuca a gente, invade a nossa vida, nos deixa desnorteados. Pessoas perdem o rumo, imerso na dor, na aflição, na mágoa, no sofrimento. Pessoas perdem até o conhecimento, a sabedoria. Porque ela domina, ela invade, ela destrói. E pessoas tiram a vida, irmãos. Por causa de dores da alma. Pessoas se matam, praticam violência, por causa dos desvaneios da vida e do sofrimento. Quando nós estamos numa situação assim, nós estamos vivendo em tempos de caos. Como você está? Como está seu coração? Como está sua alma? Como está sua família? Como está sua vida? Será que você está vivendo um caos? O caos da dúvida, da desesperança, do sofrimento, da perda, do enfrentamento. Que tipo de caos você está vivendo? Do desemprego? Talvez o caos de um divórcio iminente. Da perda de um filho para esse mundo tão terrível e cruel. Que tipo de caos você enfrenta? Perdeu a esperança de o Brasil ser melhor, perdeu a esperança do mundo ser melhor, se trancou, se isolou. Que tipo de caos sua alma enfrenta nesse momento? Talvez você encare um caos dizendo assim: não há mais jeito para mim, vou viver solteiro, vou viver solteira. E isso traz angústia ao seu coração.
Mas louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que no meio do caos daquela família, manifesta a sua graça. E quem sabe hoje, Ele também manifeste a sua graça no nosso caos, no nosso desespero, no nosso sofrimento, na nossa angústia. E eu quero dizer para você que quando Ele manifesta, algumas questões acontecem. Primeiro, a graça que emana no caos, evidencia-se na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da dor. Olhe os versos de 36 a 38. O texto diz assim: então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Jesus estava chorando. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Enquanto todos questionavam Jesus pelo fato de ter deixado Lázaro morrer, Cristo, nesse momento, vai ao encontro do túmulo, vai ao encontro do sepulcro. A manifestação do poder de Deus surge, irmãos, nos momentos aonde menos esperamos Deus agir. Nos momentos que a gente acha que não tem mais solução nenhuma, Ele vai ao encontro do túmulo, Ele vai ao encontro daquela pedra, para manifestar a graça, para evidenciar o seu poder. É no momento da nossa angústia, da nossa dor, que a gente diz assim: não tem mais jeito, não tem mais solução. Quem sabe nesse momento, Cristo está caminhando para o nosso caos, para o nosso sofrimento, para o nosso enfrentamento. E quem sabe a ordem pode vir: ressuscita Lázaro, vem para fora. Quem sabe essa ordem pode vir para nós hoje: eu vou te levantar de novo, eu vou te erguer de novo. Veja, irmãos, a graça que emana no caos, evidencia-se na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da dor. Quando tudo parece que não tem fim, quando tudo parece perdido, Deus manifesta sua graça. Tem uma música que diz assim: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. O que dizes sobre mim venha em meu favor e cumpra em mim. Diz assim: o Deus do impossível. Aleluia. E me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Aleluia. O Deus do impossível. Glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor. O Deus do impossível evidencia-se na hora da angústia, na hora do sofrimento. A graça pode vir se Ele quiser, na hora que Ele quiser e da forma que Ele quiser agir. Cristo manifestou o seu poder na vida de Lázaro. Mas note no texto, o próprio Cristo vai ao encontro. Enquanto todos questionavam ali, né? Por que ele não veio antes? Por que ele não evitou tal situação?
Ele não curou um cego, por que ele não fez isso? Cristo está lá, caminhando, indo ao encontro, aquela pedra no túmulo. Veja, Marta e Maria não pedem. Vocês observaram isso no texto? Não há um pedido de Marta e de Maria. A única questão que elas dizem é o seguinte: se o Senhor estivesse aqui, tal situação não teria acontecido. Mas elas não pedem e ressuscita. Sabe por quê, irmãos? Porque havia uma cultura, inclusive religiosa, que o Deus ou os deuses poderiam ressuscitar alguém até o 3º dia de óbito. Já estávamos no 4º dia, ou seja, até religiosamente não havia mais solução. Então talvez Marta e Maria já estivessem dentro desse contexto aqui, dizendo o seguinte: mesmo se Deus quisesse fazer, não haveria mais solução. E às vezes a gente pensa assim, né? A situação está tão feia, tão complicada, tão difícil, está tão claro para nós que não há mais jeito nenhum, que a gente nem ora mais, a gente nem pede mais, a gente aceita a situação. E talvez nesse momento é o momento que Jesus está andando, indo ao encontro do nosso caos e dizendo para a gente assim: olha só, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, são nessas situações que eu mostro para vocês quem eu sou e quem vocês são. Dependam de mim. Dependam de mim. Quem sabe Cristo nessa noite está vindo ao nosso encontro. Quem sabe a graça de Cristo se manifesta na nossa vida hoje, na nossa angústia hoje. Quem sabe Cristo com a sua presença retire do nosso peito a dor, a angústia, o sofrimento. Quem sabe? Mas a graça que evidencia-se no caos, que emana no caos, supera o improvável em segundo lugar. A partir do verso 39, o texto diz assim, em versos 39 e 40, há uma ordem agora, né? Ele dá uma ordem. Qual é a ordem? Tirem a pedra. Disse ele. Disse Marta, irmã de Lázaro, do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Qual era a colocação dela aqui? Não tem mais jeito, nem Deus pode, segundo a cultura religiosa da época, dar solução para esse caso. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Eu não te disse isso? Veja, queridos, que a graça que emana no caos supera o improvável. Irmãos, o susto de Marta ao pedido de Jesus nos parece algo muito normal, mas muito mesmo. Não olhe para esse texto dizendo assim: que mulher que duvidou, que fraqueza espiritual. Não. Já havia um luto de 4 dias, um sepultamento de 4 dias. Conforme a ciência, esse corpo já estava em processo de decomposição, já cheirava mal, já estava se destruindo ali. Humanamente falando, era impossível deste homem voltar ao seio familiar. Não havia solução humana. E conforme a cultura religiosa da época, nem os deuses dariam mais jeito. Imagina. Mas ele dá uma ordem: tirem a pedra. Aquilo que não tendia a acontecer, aquilo que não podia ocorrer, que era impossível ao homem e inacreditável agora, com a ordem de Cristo, é superado pelo poder do Deus encarnado.
Veja, irmãos, a manifestação da graça de Deus no homem faz de alguém sem significado nenhum a uma pessoa totalmente responsável e comprometida. Como também transforma situações improváveis em um verdadeiro milagre de Deus. Eu costumo citar esse exemplo aqui, porque a graça que emana no caos supera o improvável. Para os nossos visitantes, é novidade, para a gente não. Nós temos uma criança aqui que fez 4 anos, eu acho que fez 4 anos. A Emma, quando nasceu, por causa da sua deficiência, o médico deu no máximo 45 dias de vida. Já imaginou isso? 45 dias de vida. A Emma, se não me falha a memória, fez 4 anos. A graça que emana no caos supera o improvável. Houve um decreto humano, mas o Deus dos deuses não colocou o seu decreto. Não era a hora de Emma ir. Era a hora de Emma ficar aqui e mostrar para nós que Deus faz acontecer aonde não está acontecendo, do jeito dele, da forma dele. Emma só irá para os céus quando ele decretar, quando ele quiser, do jeito dele, da forma dele. Por isso, se a graça dele quiser se evidenciar em nós, se prepare, porque o improvável pode acontecer, o milagre pode acontecer, o deserto pode se virar em um manancial. O que não é visto pode ser visto. O que não mudou pode ser mudado. O que se desviou pode voltar à casa do Pai. É pela graça, somente pela graça, por esse favor que Ele dá, que nós não temos controle, que nós não temos poder para fazer, mas Ele tem, e Ele quer fazer, e Ele vai fazer para a glória dEle. Queridos irmãos, humanamente falando, essa mulher tinha suas razões claras de dizer: Senhor, não mexe com isso, vamos chorar, vamos nos despedir e vamos embora. Mas ele foi lá e disse: tirem a pedra. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está preparado para que, se Deus quiser dizer hoje, tirem a pedra, porque eu vou agir? Você está preparado? A gente ora tanto, para uma mudança de relacionamento, e às vezes Deus está dizendo hoje: então tudo bem, tirem a pedra, eu vou ressuscitar. Você está preparado para isso? Ou você vai dizer assim: Senhor, não mexe não, já fede, Senhor, já está em processo de decomposição, Senhor, até os papéis a gente já colocou, Senhor, já foram assinados, o divórcio já foi assinado, e a gente está orando por um milagre, e se Deus dizer assim: tire a pedra, estamos preparados? Porque Ele pode fazer, se Ele quiser fazer. Então, queridos irmãos, clamemos para que a graça de Deus nos alcance em meio ao nosso caos, na nossa angústia, no nosso sofrimento, e possa transformar a aridez da nossa vida em um verdadeiro manancial de águas tranquilas, para a glória dEle, para o louvor dEle. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, a graça que emana no caos define o extraordinário. Leia os versos de 41 a 44. Vejamos o que diz o texto. Então, tiraram a pedra. Estou lendo uma versão NVI, porque tem uma clareza aqui nesse texto que eu preciso. Jesus olhou para cima e disse: Pai,
eu te agradeço, porque me ouviste. Ninguém ouviu essa oração, né? Mas ele orou. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. Por que Jesus declarou a oração dele? Quem estava em incredulidade ali? Para que creia que tu me enviaste. Qual era o sentido da declaração de Cristo, dizendo assim: eu conversei contigo, Pai, eu sei que o Senhor me ouve. É para que a fé dos incrédulos ali fosse abalada. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Irmãos, olhe os detalhes do verso 44. Eu não sei se essa versão vai te dar, mas a versão NVI me dá uns detalhes aqui interessantes. A versão diz assim: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho. Meus irmãos, olha só, vamos olhar para o texto. E o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Bom, vamos olhar para o texto. Pense você agora, cumprindo a ordem de Jesus. Deus disse assim: Alexandre e pastor Bruno, vão tirar a pedra. Bom, o que esse cara quer? Porque a pedra que tapava o sepulcro era extremamente pesada, irmãos. Já era um esforço gigantesco mover aquela pedra. Mas vamos lá, vamos tirar a pedra. Após tirar a pedra, vem a segunda ordem: desamarrem ele. Primeira cena que você vai ver aqui é um homem ressuscitado agora, com o costume daquela época. Ao sepultar alguém, fazia um ritual de purificação do corpo, ungia o corpo. Você vai entender isso, porque quando Jesus é sepultado, da sexta para o sábado, na viração do dia, já era o Shabat dos judeus. Eles não podiam tocar mais em nada. Por isso a pressa de tirar Jesus da cruz e sepultá-lo logo. Ou seja, Jesus é tirado, é sepultado e não passa pelo ritual de purificação. Eles não ungiram o corpo de Jesus. Por isso a pressa das mulheres, quando termina o Shabat, de correr no túmulo para ungir o corpo, para passar unção, o óleo naquele corpo, para cumprir o ritual. E quando elas chegam lá, elas são surpreendidas. O que vieste procurar não está aqui, mas ressuscitou. Lázaro passa pelo ritual. Passaram o óleo, ungiram aquele corpo. Mas a segunda coisa que acontecia é que eles colocavam um pano, cobria dos pés a cabeça. E amarravam o corpo, irmãos, com fitas. Pernas eram presas, braços eram presos, um linho no rosto e era tudo amarrado. E de repente, diz o texto, não é o pastor Evanilson, vem esse homem de lá dentro. Quem ficava? Cadê Alexandre e o pastor Bruno? Já deram o pé, meu amigo. E a ordem foi o quê? Desatem ele. Vai tocar nele? E aí, Marco? Eu costumo dizer lá no Nordeste, bronca, meu irmão. Eu não queria essa missão, não. Mas, irmãos, olha que coisa linda. Cristo tinha poder suficiente para ele mesmo desamarrar sem ninguém desamarrar. Mas ele não faz isso. Ele mostra toda a cultura da época. Lázaro veio da mesma forma que sepultaram ele. Agora, como é que esse homem enxergava? O rosto coberto, tudo amarrado. Como é que esse homem andou? Eu não sei. Se ele flutuou, se ele andou. O texto não dá esse detalhe, né? O texto diz que ele veio. Se ele veio voando, se ele veio andando sentado, eu não quero saber. Eu quero saber que ele veio.
E a missão foi: desamarrem ele. Queridos irmãos, quando o caos da nossa vida é estabelecido e a graça vem sobre ele, define o extraordinário. Sabe o que isso significa para nós? Existem situações que só o extraordinário de Deus para mudar a situação. Só o milagre sobrenatural para mudar a situação. Mas o que eu enxergo nesse texto é que esse milagre, se Deus quiser manifestar, ele vai acontecer. Não há 4 dias de sepultamento que impeça, não há tiras que impeçam, não há pano que impeça. Quando Deus quer fazer, nada é empecilho. O evangelista Lucas escreveu dizendo que não há impossível para Deus. Ele pode todas as coisas. E Ele define o extraordinário. Então, queridos irmãos, eu já disse aqui em uma mensagem e retorno a dizer novamente: o ordinário nos pertence, mas o extraordinário só a Deus pertence. O que é ordinário? É a oração, ore. O que é ordinário? O investimento, invista. O que é ordinário? A adoração, adore. O que é ordinário? Pensar, pense. Tudo que nos cabe fazer, façamos. Mas existe um momento que só uma intervenção sobrenatural, e ela acontece, ela pode acontecer, o milagre pode ser definido hoje. Deus pode agir com o sobrenatural, diante da nossa limitação, diante da nossa barreira, diante do nosso caos. Se Ele quiser manifestar a graça, Ele pode manifestar. Então ore a Deus, dizendo: Senhor, manifesta a Tua graça nesse caos, manifesta a Tua graça nessa situação, não há mais jeito, mas Tu podes dar jeito. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, eu quero concluir dizendo para vocês que Cristo é quem dá as ordens no caos da vida. É Ele que faz acontecer. O próprio caos, a própria situação se submete ao senhorio daquele que tudo fez, daquele que tudo criou, contrariando toda a expectativa, mesmo com a descrença de todos que estavam ali, com exceção de Marta e de Maria. Elas não descreram em hipótese alguma. Cristo ordena que Lázaro viesse para fora. Aquele que disse lá atrás que a morte de Lázaro não seria para o enfrentamento, para a dor, para o sofrimento, mas a situação seria para a glória de Deus. Manifesta o domínio e o poder sobre o caos da vida humana. E nessa noite, Ele está estabelecendo o seu poder sobre o nosso caos. Fique de pé. A graça que emana no caos. Evidencia-se na hora da angústia. Supera o improvável e define o extraordinário. Feche seus olhos. Talvez você que está aqui hoje esteja de fato enfrentando um caos, uma situação extremamente complicada e difícil. Mas Deus pode fazer infinitamente mais. Eu gostaria de orar por você. Talvez você esteja enfrentando situação que não tem mais domínio seu. E há o desespero. Deus, como eu vou resolver essa causa? Seja ela qual for. Se é uma causa na justiça que você tem, você depende de ação de outras pessoas,
se é um enfrentamento familiar, seja ele relacional, seja ele com filhos, se é uma questão interna, é um problema só seu, você precisa dar uma solução e você, nesse momento, não tem como enxergar uma solução, se é um problema financeiro, seja qual for o caos, é um decreto de uma doença difícil de ser encarada, eu quero orar por sua vida. E quem sabe hoje, ele evidencia o poder dele sobre o nosso caos. Enquanto a gente canta, nada temerei, vocês cantaram essa música, a gente vai estar orando juntos em nome de Jesus. Gostaria que 2 diáconos viessem aqui, pegassem essa mesa, colocassem lá atrás, acho que é o melhor lugar para colocá-la, por causa da caixa ali. Por favor, enquanto o pessoal vem para cá, vocês podem tocar a música. É um momento da gente clamar a Deus. Você pode até pedir a alguém assim, vamos lá comigo? Me ajuda em oração, em nome de Jesus. Vem para cá, Carmen e Valéria, se junta aqui a nós. Porque são nos momentos de extrema dificuldade que a gente enfrenta, que a gente sabe que a gente tem um Deus que pode fazer, não conforme o que nós queremos, mas conforme o que Ele quer, e creiamos que isso pode acontecer sobre nós, em nome de Jesus. A gente não pode duvidar, irmãos, em hipótese alguma. A nós nos cabe crer e a Ele o fazer. Não nos cabe fazer, nos cabe crer, confiar, e Ele vai fazer. Então creiamos hoje, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio em nome de Jesus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Veja o que você vai cantar. Circunstâncias não operam, não vai mudar quem é Jesus. do Senhor. Tudo contribui para o Senhor, me faz enxergar o milagre. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. O seu amor brilhará. Creia assim, sempre cuidará de mim. A igreja cantando. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Eu creio, Senhor, sua voz acalma o mar, faz milagre. Eu creio no milagre, Senhor, eu creio no milagre. Eu creio no milagre, Senhor, eu creio no milagre. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Você aí nas poltronas, estende suas mãos para esses que estão aqui. Ora por eles. Nós não conhecemos as causas, mas existem causas aqui que estão causando aflição, dores, dúvidas, angústias, que Deus precisa eliminar hoje para a glória dele. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela cura física, de pessoas que irão fazer cirurgias, de pessoas que precisam passar por um tratamento extremamente sério. Eu oro para que o Senhor os cure,
Se há mancha no pulmão, cura em nome de Jesus. Se há algum problema, Deus, em qualquer órgão, cura para a glória do teu nome. Ó Deus, eu oro para que o Senhor manifeste o teu milagre e que não apareça mais em nenhum exame, em nome de Jesus. Nós oramos porque cremos em um Deus que pode fazer todas as coisas conforme a tua santa vontade. Cura aqueles que estão doentes da alma, cura aqueles que estão com problemas psicológicos, traz cura, repreende todo o mal, toda palavra maldita, todo pensamento contrário à tua palavra, destrói para a glória de Cristo Jesus, estabelece a vida, estabelece o equilíbrio nessas pessoas. Nós oramos para que a alegria retorne ao coração de irmãos que estão aqui. Nós oramos para que a paz de espírito retorne ao coração de irmãos que estão aqui. Nós oramos por questões judiciais que estão travadas, que se for de sua santa vontade, traz a solução, traz a resposta em nome de Jesus. Nós oramos por questões que ainda não chegaram a esses irmãos, por soluções, ó Deus, que eles estão orando há muito tempo, que estão travadas. Deus, traz a vitória. Irmãos que estão esperando uma solução da justiça, que dependem, Deus, dessa solução. Seu dinheiro está travado, sua causa está travada. Eu oro para que o Senhor, durante esses dias, se for da tua vontade, realize o milagre e destrava essas situações, em nome de Jesus. Por relacionamentos desfeitos ou em crise, relacionamentos que estão na UTI, eu oro para que o Senhor traga de volta e cure esse relacionamento. Renova o amor, renova a fé, renova a cumplicidade. Aqueles que estão com dores na alma pelo luto, Deus, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, traz o consolo, restabelece a vida. Põe a tua mão poderosa nessas vidas que estão aqui, soluciona. Muda a realidade dos filhos, de mães que oram, de mães que choram, de mães que estão preocupadas, de pais preocupados por causa das escolhas dos filhos. Eu oro para que o Senhor manifeste o milagre da conversão. Muda a realidade dos nossos filhos, converte o coração deles. Tira da mente a podridão do pecado, Senhor. Tira do corpo o desejo pelo pecado. Que haja prazer na tua palavra, pois cremos no Espírito Santo de Deus que age, pois cremos na palavra que foi plantada no coração. Oh, meu Deus, estabelece a confiança daqueles que perderam, Senhor. Perderam a confiança na igreja. Eu peço ao Senhor que o Senhor use de misericórdia nessa noite. Que essa semana seja uma semana de bênção para nós, de bênção para esses irmãos, de respostas dessa oração em nome de Jesus, de milagres do extraordinário, das portas que vão se abrir, das soluções que irão chegar, em nome de Jesus. Deus dá a ordem, Jesus Cristo dá a ordem para que a pedra seja tirada. Chama o morto à vida, nos traz a vida, Senhor. Nos traz a vida, Senhor, em nome de Jesus. Nos traz a vida em nome de Jesus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer, não cante essa música sozinho, abrace alguém. Um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse ser forte. Você não está sozinho nesse momento. Toda a igreja, em nome de Jesus. Circunstâncias não alteram as promessas. Elas não mudam o que Deus já determinou para nós. Tudo contribui Para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas
seu amor brilhará e sempre cuidará. Só eles cantando, eu quero ouvir bem bonito. Canta ao Senhor. Ouve a voz da tua igreja, Senhor. Deixa Deus te acalmar. Eu posso crer e descansar em Deus. A última vez, irmãos. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. Irmãos, cante ao Senhor. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. Todo poderoso. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em celebra o Senhor com suas palmas. Creia no milagre do Senhor. Celebre ao Senhor. Creia no milagre do Senhor. Creia na graça do teu caos, na tua angústia, no teu sofrimento. Creia no milagre do Senhor. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, e que o amor de Deus o Pai nos conduza. A presença do Espírito Santo seja durante toda a semana conosco. Desde agora e para todos sempre.